de Deus. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que as suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, nós encontramos uma passagem muito significativa. Lembremos-nos que o povo de Deus havia acabado por se tornar escravo no Egito. O povo de Deus não mais gozava de liberdade. O povo de Deus não mais gozava de liberdade no Egito, mas havia se tornado escravo. Mas Deus, que sempre está atento ao seu povo, um dia envia Moisés para libertar o seu povo. E Deus diz a Moisés: eu ouvi o grito do meu povo, por isso eu decidi libertá-lo. Então o povo sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, naquela imagem belíssima que todos nós temos, o povo de Deus atravessando a pé enxuto o Mar Vermelho, permanece no deserto, e no deserto o povo se revolta contra Deus. E por conta dessa revolta contra Deus, Deus envia serpentes venenosas para exterminar o povo. Mas Moisés vai à montanha, fala com Deus, e Deus então coloca um remédio para aquelas serpentes. Deus pede que Moisés construa uma serpente de bronze
coloque sobre uma haste, e quem olhar para a serpente de bronze ficará curado do veneno das serpentes que atacava o povo. Amados irmãos, este fato que aconteceu no Antigo Testamento nada mais é do que uma profecia sobre Jesus. Jesus é aquele que é colocado sobre uma haste, para que todos nós, olhando para ele, possamos encontrar remédio para a serpente do paraíso. A serpente que enganou Adão e Eva no paraíso continua a injetar em toda a humanidade o seu veneno mortal. Mas quem agora olha não mais para a serpente de bronze numa haste, mas quem olha agora para Jesus crucificado e nele crê, tem a salvação. Por isso Jesus disse a Nicodemos, que conhecia tão bem o Antigo Testamento, porque Nicodemos era um dos chefes do povo judeu. Jesus diz a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Interessante, continua Jesus, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Interessante que Jesus não diz para que todos que olhem para ele, mas para que todos que tenham fé nele. No Antigo Testamento, bastava olhar com os olhos da carne para a serpente e seriam curados. Agora é necessário olhar com o coração. Olhar com o coração nada mais é do que ter fé em Jesus, do que acreditar em Cristo. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Por isso, amados irmãos, hoje, no quarto domingo da Quaresma, nós celebramos o domingo da alegria. E a alegria consiste em saber que Deus ama o mundo, em saber que Deus ama a cada um de nós, ao ponto de enviar o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para salvar a humanidade, para salvar a cada um de nós. Aqui está a base e o fundamento da alegria. Saber que Deus nos ama. E esse amor de Deus não é um amor inerte, mas é um amor que faz algo para nos salvar. Dá o seu Filho único. O amor de Deus não é um amor de palavras, é um amor de atitudes. Dá o seu Filho único para salvar a humanidade. Por isso hoje a veste do sacerdote não é a veste roxa, penitencial, mas é a veste rósea, indicando a alegria por sabermos que Deus nos ama. A alegria por sabermos que a Páscoa está próxima, mesmo vivendo o tempo de penitência. A penitência nunca deve ser entendida como uma tristeza, mas pelo contrário, como uma alegria. Dizia Léon Blois, e traz muita luz para este momento, dizia ele: a única tristeza é o pecado. Se a única tristeza que realmente existe é o pecado, a única alegria verdadeira que pode existir é a santidade, é o deixar o pecado para encontrar o Senhor. Isso se dá no tempo de Quaresma de um modo muito particular. O tempo de Quaresma é o tempo de realizarmos o caminho inverso, o caminho não que nos leva para os nossos apegos terrenos, mas que deles nos liberta para olharmos para o céu. Por isso, no Salmo responsorial, na última estrofe dizia: se de ti, Jerusalém, eu me esquecer,
que se prenda a minha língua ao céu da boca. Se não for Jerusalém, a minha única alegria. Jerusalém é o céu, Jerusalém é a vida eterna, Jerusalém é a santidade. Talvez poderíamos concluir esta homilia com uma pergunta e uma prece aos céus. A pergunta seria: como podemos falar de alegria se nós estamos mergulhados em tantas atitudes de tristeza? Bastaríamos pensar nas guerras que ensanguentam o mundo, bastaríamos pensar nas injustiças, bastaríamos pensar nos nossos corações que às vezes são fechados para Deus e para o irmão, bastaríamos pensar na tristeza que a morte causa, e hoje algumas famílias celebram o 7º dia do falecimento dos seus irmãos. Como celebrar a alegria em meio à tristeza? E a resposta nos dá o Senhor. No mundo tereis tribulações, tereis aflições, tereis motivos 1000 de tristeza, mas tende coragem, eu venci o mundo. A última palavra não é a palavra da morte, do mal e da tristeza. A última palavra pertence a Jesus. É Ele o vencedor, é Ele o ressuscitado, e nele somos vencedores e ressuscitados. Por isso, no Senhor Jesus consiste a nossa alegria, que não pressupõe a ausência de tristezas, pelo contrário, mesmo no meio delas, podemos estar alegres, porque enxergamos para além da neblina deste mundo e vemos brilhar o sol da eterna Jerusalém. Então é possível combinar problemas com alegria, quando nesta conta nós colocamos Jesus. Essa é a pergunta. E o pedido que nós elevamos aos céus é que Deus nos dê a graça da verdadeira alegria. Não a alegria ilusória do mundo, que dura algumas horas e custa alguns reais, mas a alegria perene do Senhor, a alegria plena que jorra do lado aberto de Cristo e inunda a nossa vida. Que sejamos alegres para assim atrairmos os nossos irmãos para o caminho de Deus. Só conseguiremos atrair os outros se nós formos, em primeiro lugar, tocados pela alegria do Evangelho e comunicarmos esta alegria. Não é à toa que o primeiro documento do Papa Francisco, quando ele foi eleito Papa, chama-se exatamente a alegria do Evangelho. Evangelii Gaudium, a alegria do anúncio do Evangelho, a alegria que o Evangelho comporta. Aliás, a própria palavra Evangelho traz em si alegria, a alegria pela boa nova anunciada. Vivamos sim essa quaresma em silêncio, em penitência, contritos, mas não deixemos de vivê-la na alegria. Por isso Jesus disse, no início da quaresma: quando fizerem jejum e penitência, não façais como os fariseus, que desfiguram o rosto e andam tristes, para que todos vejam que estão fazendo penitência. Pelo contrário, quando jejuardes, lavai o rosto e perfumai a cabeça. E o vosso Pai, que vê o que está escondido, vos dará recompensa. Amém. Fiquemos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu